Ela estava de joelhos lavando pratos enquanto mulheres ricas riam da cara dela. Ninguém naquela festa sabia que o dono da mansão era o marido que ela procurava há anos. E quando ele apareceu na porta da cozinha, tudo mudou. Valentina desceu do ônibus com as pernas tremendo. Não era frio, era nervosismo mesmo. Na frente dela se erguia uma mansão tão grande que parecia ter saído de um filme. Portões dourados, jardins que pareciam desenhados por artista e uma fila de carros importados estacionados como se fosse coisa normal ter tanto luxo junto num lugar só. Ela ajeitou a bolsa no ombro e respirou fundo. Aquela noite precisava dar certo. A agência de empregos tinha ligado de última hora pedindo uma funcionária para servir numa festa de gala. Pagavam bem, muito bem para um único serviço. Valentina não pensou duas vezes. Aquele dinheiro significava mais um passo para o sonho que ela e a mãe alimentavam há anos: abrir uma pequena confeitaria no bairro onde moravam. Dona Aparecida fazia os melhores bolos da região e Valentina sonhava em dar para a mãe a chance de viver daquilo que ela amava fazer. Quando entrou pela porta de serviço, uma mulher de cabelo preso e olhar afiado bloqueou o caminho. Era Mônica, a supervisora da equipe, e bastou um olhar para Valentina entender que não seria uma noite fácil. Mônica analisou Valentina de cima a baixo, como se estivesse avaliando mercadoria estragada. Os olhos pararam nas unhas curtas, na maquiagem simples, nos sapatos que já tinham visto dias melhores. Um sorriso de canto, cheio de desdém, apareceu no rosto dela. "Você é da agência?" "Sou sim, senhora." "Valentina. Vim para ajudar no serviço da festa." Mônica soltou uma risadinha que doeu mais que qualquer palavra. Ajudar na festa? Com essa aparência? Ela balançou a cabeça como se estivesse decepcionada. "Nem pensar. Você vai ficar na cozinha, lavando pratos, longe dos convidados." Valentina sentiu o rosto esquentar. Tinha se arrumado da melhor forma que podia. Tinha caprichado no que tinha. Mas engoliu a vergonha e assentiu em silêncio. Não estava ali para discutir. Estava ali pelo dinheiro, pelo sonho, pela mãe. A cozinha era enorme, cheia de panelas de aço inoxidável e funcionários correndo de um lado para o outro. Valentina foi colocada no canto mais afastado, perto de uma pia gigante onde pratos sujos se acumulavam sem parar. O barulho da festa chegava abafado pelas paredes, risadas elegantes, música clássica, o tilintar de taças de cristal. Um mundo completamente diferente do dela. Ela começou a trabalhar sem reclamar. Esfregava cada prato com cuidado, secava com atenção, empilhava com capricho. Mesmo fazendo um trabalho que ninguém ia ver, fazia direito, porque era assim que Dona Aparecida tinha ensinado. Trabalho é trabalho, filha. Não importa se é grande ou pequeno. O que importa é fazer com dignidade. O tempo foi passando, e os braços de Valentina já doíam quando a porta da cozinha se abriu com um estrondo. Duas mulheres entraram rindo alto, vestidas como se tivessem acabado de sair da capa de uma revista de moda. Uma loira de vestido vermelho e outra morena de vestido rosa, as duas segurando taças de champanhe como se fossem troféus. "Mônica!" A loira gritou com voz esganiçada. "Cadê mais champanhe? A festa está divina, mas o estoque lá fora acabou." Mônica apareceu correndo, toda solicita. "Já mando buscar, dona Regina. Perdão pelo inconveniente." Regina. Valentina guardou o nome. Tinha algo no jeito daquela mulher que causava arrepio. Enquanto esperavam, Regina e a amiga, que Valentina depois descobriria se chamar Cláudia, começaram a olhar ao redor da cozinha. Os olhos de Regina pararam em Valentina como um holofote cruel. "Olha só, Cláudia," Regina disse em voz alta, claramente querendo ser ouvida. "É por isso que eu digo que essa gente não tem jeito. Olha o uniforme, olha as mãos. Parece que nunca viu um creme hidratante na vida." Cláudia riu como se fosse a piada mais engraçada do mundo. "Coitada, deve ser o máximo que ela consegue na vida, né? Lavar prato de gente importante." Valentina continuou esfregando o prato que tinha nas mãos. Não levantou os olhos. Não respondeu. Mas por dentro, cada palavra era como uma faca entrando devagar. Regina se aproximou alguns passos, o salto alto fazendo barulho no piso da cozinha. "Ei, você aí, moça dos pratos."
Valentina levantou os olhos pela primeira vez. Pois não, senhora. Senhora! Regina gargalhou. Cláudia, ela me chamou de senhora. Que fofa! O tom era puro veneno disfarçado de simpatia. Escuta aqui, querida. Você sabe qual é a diferença entre eu e você? Valentina não respondeu. Apenas esperou. A diferença é que eu nasci para brilhar e você nasceu para servir. É a ordem natural das coisas, entende? Cada um no seu lugar. Cláudia concordou com a cabeça como se Regina tivesse acabado de falar a maior verdade do universo. Foi então que Regina fez algo que Valentina jamais esqueceria. Olhou para a própria taça de champanhe, ainda pela metade, e com um sorriso calculado deixou a taça escorregar dos dedos. O cristal se espatifou no chão, champanhe e cacos se espalhando por todo lado. Ops! Regina disse sem um pingo de arrependimento. Que desastrada eu sou! Ela olhou para Valentina com olhos de cobra. Limpa isso aí, vai, de joelhos. Não quero que ninguém se machuque por sua culpa. Por minha culpa. As palavras ecoaram na cabeça de Valentina. Ela sentiu as lágrimas querendo sair, mas não deixou. Pegou um pano, se ajoelhou no chão frio e começou a limpar os cacos, enquanto Regina e Cláudia riam, como se estivessem assistindo a um show de comédia. Isso mesmo, Regina comentou com Cláudia. Gente como ela precisa aprender onde é o lugar delas, no chão, sempre no chão. Valentina limpava devagar, com cuidado para não se cortar. E enquanto catava cada pedaço de vidro, lembrava das palavras da mãe naquela manhã. Dignidade não se perde por baixar a cabeça, filha. Dignidade está no coração. E coração ninguém pode tirar da gente. Ela repetiu essas palavras mentalmente como uma oração. Uma lágrima escapou e caiu no chão junto com os cacos. Mas Valentina não parou. Continuou limpando. Continuou em silêncio. Foi nesse momento que sentiu algo diferente no ar. Um silêncio estranho tomou conta da cozinha. Regina parou de rir. Cláudia ficou muda. Até os funcionários que corriam de um lado para o outro pararam o que estavam fazendo. Valentina levantou os olhos devagar e viu um homem parado na porta da cozinha. Alto, elegante, terno impecável. Mas não foi a roupa que chamou a atenção. Foram os olhos. Olhos que queimavam de raiva. Punhos cerrados ao lado do corpo. Maxilar travado como se estivesse fazendo força para não explodir. Ele olhava diretamente para Regina e Cláudia com uma expressão que fez as duas recuarem um passo. Mas então, os olhos dele se moveram. Desceram até Valentina, ajoelhada no chão, cercada de cacos e humilhação. E algo mudou naquele olhar. A raiva deu lugar a outra coisa. Algo que Valentina não conseguiu identificar. Dor? Reconhecimento? O coração dela disparou. Tinha algo naquele rosto. Algo familiar. Algo que fazia o peito apertar de um jeito que ela não sentia há muito tempo. Mas antes que pudesse pensar direito, Mônica apareceu do nada empurrando Valentina de volta para a pia. O que você está fazendo parada? Volta para o trabalho. Os pratos não vão se lavar sozinhos. Valentina se levantou, as pernas bambas. Quando olhou de novo para a porta, o homem tinha desaparecido. Mas a sensação que ele deixou continuava ali, pulsando no ar como uma pergunta sem resposta. Quem era aquele homem? E por que olhar para ele fez Valentina sentir que a vida inteira estava prestes a virar de cabeça para baixo? Ela voltou para a pia, as mãos tremendo enquanto pegava mais um prato. Mas agora não conseguia mais se concentrar. Porque no fundo, bem no fundo, uma voz teimava em sussurrar que ela conhecia aquele olhar, que já tinha visto aquele rosto, que aquela noite não era coincidência. E a voz estava certa, porque em algumas horas, Valentina descobriria que o destino tem formas estranhas de reunir pessoas que nunca deveriam ter se separado. Alguns anos antes, a vida de Valentina era completamente diferente. Ela trabalhava como confeiteira num pequeno restaurante chamado Sabor da Terra, numa cidade do interior onde todo mundo se conhecia pelo nome. O lugar era simples, mesas de madeira, toalhas xadrez, ventilador de teto que fazia mais barulho do que vento. Mas a comida era feita com amor, e isso as pessoas sentiam em cada garfada. Valentina tinha aprendido tudo com Dona Aparecida. Desde criança ficava na cozinha vendo a mãe transformar ingredientes básicos em obras de arte comestíveis.
Farinha, açúcar, ovos e manteiga nas mãos de Dona Aparecida viravam bolos que faziam as pessoas fecharem os olhos de tanta felicidade. E Valentina herdou esse dom. Talvez até tenha aperfeiçoado. A especialidade dela era uma torta de maçã com canela que tinha fama na cidade inteira. Gente vinha de longe só para provar. E foi exatamente essa torta que mudou a vida dela para sempre. Numa tarde de outono, quando as folhas começavam a cair e o vento trazia aquele cheiro de terra molhada, um homem entrou no restaurante. Valentina estava atrás do balcão organizando os doces da vitrine quando ouviu o sino da porta tocar. Levantou os olhos e viu alguém que não conhecia. Na cidade pequena, rosto novo chamava a atenção. Ele era alto, cabelo escuro, barba por fazer, roupas simples de quem trabalha no campo, botas sujas de terra, camisa xadrez com as mangas dobradas até os cotovelos, mãos grandes e calejadas. Parecia cansado, mas tinha um sorriso gentil quando pediu uma fatia de torta e um café. Valentina serviu sem muita conversa. Estava ocupada, tinha encomendas para terminar. Mas percebeu que ele comeu a torta devagar, saboreando cada pedaço como se fosse a última refeição da vida. Quando terminou, ficou olhando para o prato vazio por alguns segundos. "Moça", ele chamou com voz grave, "essa é a melhor torta que já comi na vida. E olha que já comi muita torta por aí." Valentina sorriu sem jeito. "Obrigada. Receita da minha mãe." "Sua mãe é uma artista, então. E você também." Ele pagou, deixou uma gorjeta generosa e foi embora. Valentina pensou que nunca mais veria aquele estranho. Pensou errado. No dia seguinte, ele apareceu de novo. Mesmo horário, mesmo lugar, mesmo pedido. Torta de maçã e café. E de novo comeu devagar, saboreando, como se cada garfada fosse um momento sagrado. "Voltou?" Valentina perguntou quando foi recolher o prato. "Voltei. Não consegui parar de pensar nessa torta a noite inteira." Ela riu. "Só na torta?" Ele olhou para ela com um brilho diferente nos olhos. Talvez não só na torta. Valentina sentiu o rosto esquentar. Fazia tempo que alguém não olhava para ela daquele jeito. Um jeito que fazia o coração acelerar sem motivo aparente. Nos dias seguintes, ele continuou aparecendo. Sempre no mesmo horário, sempre sentando na mesma mesa perto da janela. Valentina descobriu que o nome dele era Lorenzo, que trabalhava com agricultura numa fazenda nos arredores da cidade, e que tinha vindo de longe para recomeçar a vida. "Recomeçar como?" ela perguntou certa vez, curiosa. Lorenzo ficou em silêncio por alguns segundos. "Tinha uma vida antes que não me fazia feliz. Decidi largar tudo e buscar algo de verdade. Algo que fizesse sentido." "E está encontrando?" Ele olhou para ela de um jeito que fez o mundo parar. "Acho que estou." As conversas foram ficando mais longas. Valentina descobriu que Lorenzo acordava antes do sol nascer para cuidar da plantação, que ele adorava o cheiro de terra depois da chuva, que sonhava em um dia ter um pedaço de terra próprio onde pudesse plantar e colher com as próprias mãos. Sonhos simples, sonhos de verdade. Ela também se abriu. Contou sobre a mãe, sobre a confeitaria que sonhavam abrir juntas, sobre como a vida tinha sido difícil depois que o pai partiu quando ela ainda era criança. Lorenzo ouvia cada palavra com atenção, como se o que ela dizia fosse a coisa mais importante do mundo. "Seu pai foi embora?" ele perguntou uma vez, com voz suave. "Foi, quando eu tinha 7 anos. Disse que ia comprar cigarro e nunca mais voltou." "Sinto muito." "Não sinta. Minha mãe me ensinou que a gente não precisa de quem não quer ficar. A gente precisa de quem escolhe ficar." Lorenzo guardou aquela frase no coração. Valentina viu nos olhos dele que tinha tocado em algo profundo. As semanas foram passando e a amizade foi se transformando em algo maior. Valentina esperava ansiosa pela hora que Lorenzo ia aparecer. O restaurante parecia mais vazio nos dias de folga dele. E quando ele entrava pela porta, todo o cansaço do dia sumia como mágica. Uma noite, depois que o restaurante fechou, Lorenzo apareceu na porta dos fundos. Valentina estava terminando de limpar a cozinha. "Lorenzo, aconteceu alguma coisa?" Ele não respondeu com palavras. Estendeu a mão e mostrou algo pequeno, brilhando sob a luz fraca da lâmpada. Era um anel. Mas não um anel comum. Era feito de arame, moldado à mão, com um pequeno nó no formato de coração. "Fiz eu mesmo", ele disse com voz trêmula. "Não tenho dinheiro para comprar um de verdade."
mas queria te pedir uma coisa. Valentina sentiu as lágrimas chegando. Lorenzo, Valentina, eu sei que a gente se conhece há pouco tempo. Sei que não tenho nada para oferecer. Não tenho casa grande, não tenho carro, não tenho conta no banco. Só tenho eu. Mas se você aceitar esse eu que está aqui na sua frente, prometo que vou te fazer feliz todos os dias da minha vida. As lágrimas já escorriam pelo rosto dela. Você está me pedindo em casamento? Com um anel de arame? Estou. É tudo que tenho. Mas é de coração. Valentina olhou para aquele homem simples, de mãos calejadas e sonhos humildes. Um homem que comia torta como se fosse tesouro, que ouvia cada palavra dela como se fosse música, que tinha moldado um anel com as próprias mãos porque queria fazer algo especial. Sim, ela disse sem hesitar. 1000 vezes sim. Lorenzo colocou o anel no dedo dela. Servia perfeitamente, como se tivesse sido feito sob medida pelo destino. Eles se casaram algumas semanas depois. A cerimônia foi num jardim florido nos fundos do restaurante. Só estavam presentes Valentina, Lorenzo, Dona Aparecida como testemunha e o juiz de paz que veio fazer a oficialização. Não tinha vestido caro, não tinha banda de música, não tinha champanhe importado, mas tinha amor. Tanto amor que transbordava. Dona Aparecida chorou o tempo todo. Chorou de felicidade ao ver a filha irradiando luz. E quando abraçou Lorenzo, sussurrou no ouvido dele. Cuida dela. Ela é tudo que eu tenho. Vou cuidar com a minha vida, ele prometeu. Naquela noite, depois que todos foram embora, Lorenzo e Valentina ficaram sentados no jardim olhando as estrelas. Ela encostou a cabeça no ombro dele e suspirou de felicidade. Lorenzo? Sim. Você disse uma vez que tinha uma vida antes que não te fazia feliz, que largou tudo para recomeçar. Algum dia você vai me contar essa história? Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Valentina sentiu o corpo dele ficar tenso. Vou, ele disse finalmente. Prometo que um dia vou te contar tudo, mas preciso de tempo. Tem coisas do passado que ainda doem demais para falar. Valentina levantou a cabeça e olhou nos olhos dele. Eu espero o tempo que for preciso. Não me importa de onde você veio, Lorenzo. Me importa para onde a gente vai junto. Ele sorriu. Um sorriso aliviado, como se ela tivesse tirado um peso enorme das costas dele. Para onde a gente vai junto? Ele repetiu. Gosto de como isso soa. Naquela noite, dormindo nos braços do marido, Valentina tinha certeza absoluta de uma coisa. Tinha encontrado o amor da vida dela. Um amor que não precisava de luxo, não precisava de provas, não precisava de explicações. O que ela não sabia é que em algumas semanas aquele amor seria testado da forma mais cruel possível, porque o passado de Lorenzo estava prestes a bater na porta. E quando batesse, nada mais seria como antes. As primeiras semanas de casados foram as mais felizes da vida de Valentina. Ela acordava todos os dias com o cheiro de café que Lorenzo fazia antes de sair para o trabalho. Encontrava bilhetinhos escondidos pela casa com frases simples que faziam o coração dela derreter. Você é meu sol. Obrigado por existir. Volto logo, meu amor. Eles moravam numa casinha pequena nos fundos do restaurante. 2 cômodos apenas, um banheiro apertado, cozinha que mal cabia 2 pessoas. Mas para Valentina, aquele lugar era um palácio, porque tinha Lorenzo. E onde tinha Lorenzo, tinha tudo o que ela precisava. Dona Aparecida visitava quase todos os dias. Trazia ingredientes para testar receitas novas, dava palpites sobre a decoração da casa e passava horas conversando com o genro como se ele fosse filho de sangue. Lorenzo a tratava com um carinho que fazia Valentina se emocionar toda vez que via os 2 juntos. Esse menino é especial, Dona Aparecida dizia sempre que ficava a sós com a filha. Cuida dele, Valentina. Homem assim é raro de encontrar. Eu sei, mãe. Eu sei. O sonho da confeitaria parecia cada vez mais próximo. Lorenzo trabalhava dobrado na fazenda, juntando cada centavo para ajudar. Valentina fazia encomendas extras no restaurante. Bolos de aniversário, tortas para casamentos, doces para festas. Pouco a pouco, o dinheiro ia crescendo na lata de biscoitos que eles escondiam debaixo da cama. Mais alguns meses, Lorenzo dizia abraçando Valentina antes de dormir. Mais alguns meses e a gente vai poder dar esse presente para a sua mãe. Você é o melhor marido do mundo. Não sou não.
Sou só um homem que teve a sorte de encontrar a mulher certa. A vida era simples, mas era boa, era honesta, era real. Até que numa noite de quinta-feira, tudo desmoronou. Valentina acordou com o barulho do celular de Lorenzo tocando sem parar. Era madrugada, devia ser umas 3 da manhã. Ela se virou na cama e viu o marido sentado na beirada, o celular na orelha, o corpo rígido como pedra. Ele não falava nada, só ouvia. E conforme ouvia, Valentina viu algo que nunca tinha visto antes. Lágrimas escorrendo pelo rosto dele em silêncio. Lorenzo, ela chamou baixinho. O que aconteceu? Ele desligou o telefone devagar. Ficou parado por alguns segundos que pareceram eternos. Quando se virou para ela, Valentina sentiu um frio na espinha. Os olhos dele estavam diferentes. Carregavam uma dor que ela não conseguia entender. Preciso ir embora, ele disse com a voz quebrada. Agora. Embora? Para onde? O que está acontecendo? É do meu passado, Valentina. Algo que eu fugi há muito tempo. E agora voltou. Ela sentou na cama, o coração disparado. Me explica, Lorenzo. Por favor. Você está me assustando. Ele segurou as mãos dela com força. Eu prometi que um dia ia te contar tudo. E vou contar. Mas não agora. Agora eu preciso ir. Ou pessoas que eu amo vão sofrer. Que pessoas? Lorenzo, eu sou sua esposa. Justamente por isso preciso ir. A voz dele falhou. Se eu não for, eles vão vir atrás de você também. E eu não vou permitir que ninguém te machuque. Valentina não entendia nada. Eles? Quem eram eles? Do que ele estava falando? Me leva junto, ela implorou. Não me deixa aqui sozinha. Não posso, é perigoso demais. É perigoso como? Lorenzo, você trabalha numa fazenda. Que perigo pode ter? Ele baixou os olhos. A fazenda não é tudo que eu sou, Valentina. Existe uma parte da minha vida que você não conhece. Uma parte que eu tentei deixar para trás, mas que nunca me deixou ir de verdade. As lágrimas agora escorriam pelo rosto de Valentina também. Você vai voltar? Lorenzo segurou o rosto dela com as 2 mãos. Olhou nos olhos dela como se quisesse gravar cada detalhe na memória. Vou. Eu juro pela minha vida que vou voltar para você. Nem que seja a última coisa que eu faça neste mundo. Quanto tempo? Não sei. Alguns dias, talvez algumas semanas. Mas eu volto, Valentina. Acredita em mim. Ela queria gritar. Queria segurar ele e não deixar sair. Queria respostas para todas as perguntas que explodiam na cabeça dela. Mas algo nos olhos de Lorenzo a fez entender que aquele não era o momento. Que ele estava sofrendo tanto quanto ela. Que qualquer que fosse o motivo, era sério demais para ignorar. Eu vou esperar, ela disse engolindo o choro. Vou esperar o tempo que for preciso. Lorenzo a beijou. Um beijo demorado, desesperado como se fosse o último. Depois se levantou, pegou uma mochila pequena que já estava preparada e caminhou até a porta. Antes de sair, se virou uma última vez. Guarda o nosso anel, Valentina. Guarda junto do coração. E quando eu voltar, a gente vai renovar as promessas que fizemos no jardim. E foi embora. Sem mais explicações. Sem endereço. Sem número novo de telefone. Valentina ficou parada na porta até o sol nascer. Esperando que ele voltasse correndo, dizendo que tinha mudado de ideia. Mas ele não voltou. Os dias que se seguiram foram os mais difíceis da vida dela. Tentou ligar para o número antigo de Lorenzo, mas dava sempre desligado. Foi até a fazenda onde ele trabalhava, mas ninguém nunca tinha ouvido falar de nenhum Lorenzo. O dono da fazenda olhou para ela com pena e disse que ela devia ter sido enganada por algum golpista. Golpista. A palavra doeu mais que tapa na cara. Meu marido não é golpista. Ela gritou antes de sair de lá chorando. Dona Aparecida tentava consolar a filha, mas também não entendia. Como alguém podia sumir assim do nada sem deixar rastro? Será que Lorenzo realmente era quem dizia ser? Talvez ele tenha mentido sobre tudo, Dona Aparecida disse certa noite, tentando preparar a filha para o pior. Não mentiu, mãe. Eu sei que não mentiu. Eu via nos olhos dele. O amor era verdadeiro. Então por que foi embora, filha? Valentina não tinha resposta. Semanas viraram meses. A esperança foi se transformando em dor. A dor em conformidade.
a conformidade em uma tristeza silenciosa que Valentina carregava a cada passo. Ela continuou trabalhando no restaurante, continuou juntando dinheiro, continuou vivendo. Mas uma parte dela tinha ido embora junto com Lorenzo naquela madrugada. O anel de arame, ela nunca tirou do dedo. Mesmo quando as pessoas perguntavam, mesmo quando achavam estranho uma mulher usar uma aliança tão simples, aquele anel era a prova de que o amor tinha existido, de que não tinha sido sonho. Meses depois, quando a dor já tinha virado cicatriz, Valentina tomou uma decisão. Precisava sair daquela cidade. Cada esquina lembrava Lorenzo. Cada mesa do restaurante lembrava ele comendo torta com os olhos fechados de felicidade. "Vou para a capital, mãe", ela anunciou. "Tentar a vida lá, juntar dinheiro mais rápido, abrir nossa confeitaria." Dona Aparecida chorou, mas entendeu. "Vai, filha, mas não esquece de onde veio. E não esquece que o amor de verdade sempre encontra um caminho de volta." Valentina mudou de cidade, mudou de número, mudou de endereço. Tentou mudar de vida. Aceitou todo tipo de trabalho que aparecia. Faxina, cozinha, atendimento, o que fosse. O importante era sobreviver e juntar dinheiro. O anel de arame saiu do dedo e foi para um cordão que ela usava no pescoço, escondido debaixo da roupa, perto do coração, onde ninguém via, mas ela sempre sentia. E foi assim, tentando reconstruir a vida, que ela acabou numa agência de empregos temporários. Foi assim que recebeu a ligação para trabalhar numa festa de gala, numa mansão luxuosa. Foi assim que ela entrou naquela cozinha, sem saber que o destino estava prestes a devolver o que tinha tirado dela anos atrás, porque o homem que ela amava nunca tinha deixado de procurá-la. E naquela mesma noite em que ela lavava pratos de joelhos, ele estava a poucos metros de distância, com o coração partido ao ver o que tinham feito com a mulher da vida dele. O reencontro estava próximo, e quando acontecesse, todas as perguntas finalmente teriam respostas. O homem parado na porta da cozinha não era apenas um convidado qualquer. Era Lorenzo Monteiro Cavalcante, herdeiro único de um dos maiores impérios agrícolas do país, dono de fazendas em 4 estados, exportador para 3 continentes, nome que aparecia em revistas de negócios e listas de fortunas. Mas naquele momento, nada disso importava, porque a mulher que ele amava estava ajoelhada no chão, cercada de cacos de vidro, sendo humilhada por pessoas que não valiam nem a sola do sapato dela. Lorenzo sentiu o sangue ferver nas veias. Os punhos se fecharam com tanta força que as unhas marcaram a palma da mão. Cada risada de Regina era como uma faca entrando no peito dele. Cada lágrima de Valentina era um pedaço do coração sendo arrancado. Ele queria entrar naquela cozinha e gritar para o mundo inteiro quem era aquela mulher. Queria pegar Valentina nos braços e tirá-la daquele chão frio. Queria fazer Regina engolir cada palavra cruel que tinha dito. Mas algo o segurou. Uma voz na cabeça dizendo que precisava entender primeiro como Valentina tinha parado ali. Por que estava trabalhando como funcionária temporária? O que tinha acontecido nos anos em que ficaram separados? Quando Mônica empurrou Valentina de volta para a pia, Lorenzo recuou para as sombras do corredor. Precisava de um momento para processar, para respirar, para decidir o que fazer. A mente dele viajou para o passado, para a noite em que recebeu aquela ligação que destruiu tudo. Alguns anos atrás, Lorenzo vivia a vida mais feliz que já tinha conhecido. Casado com Valentina, morando naquela casinha simples, sonhando com uma confeitaria que daria orgulho para Dona Aparecida. Tinha deixado para trás um império, uma fortuna, uma família que nunca entendeu o que ele realmente queria da vida. O pai de Lorenzo, seu Bernardo Cavalcante, era um homem de negócios implacável. Construiu o império do zero, trabalhou como um condenado a vida inteira e esperava que o filho único seguisse seus passos. Mas Lorenzo era diferente. Desde criança preferia brincar com os filhos dos funcionários do que frequentar clubes de elite. Preferia trabalhar na terra do que sentar em reuniões de conselho. Quando completou 25 anos, seu Bernardo apresentou o plano que tinha para o futuro do filho. Lorenzo se casaria com Regina Vasconcelos, filha do maior sócio comercial da família. A união selaria uma fusão de negócios que multiplicaria a fortuna por 10. Era perfeito nos números. Era desastroso no coração.
Regina era bonita, elegante, sofisticada, mas por trás da aparência impecável havia uma alma vazia. Lorenzo percebeu isso na primeira vez que jantaram juntos. Ela tratou o garçom como se fosse invisível. Fez piada sobre a roupa de uma mulher que passava na rua. Reclamou que o vinho não era da safra certa. Tudo nela era superficial. Tudo nela era a aparência. Não vou me casar com ela, Lorenzo disse para o pai naquela noite. Seu Bernardo riu como se o filho tivesse contado uma piada. Não é uma escolha, Lorenzo. É um acordo de negócios. Já está tudo acertado. Então desacerta. Eu não amo essa mulher. Amor. O pai cuspiu a palavra como se fosse veneno. Amor não paga as contas. Amor não fecha contratos. Amor é fraqueza de gente que não tem ambição. Lorenzo olhou para o pai com uma tristeza profunda. Se amor é fraqueza, então eu prefiro ser fraco. Naquela mesma noite, Lorenzo arrumou uma mochila e fugiu. Deixou para trás carros importados, cartões de crédito sem limite, uma mansão com 40 quartos. Levou apenas as roupas do corpo e uma quantia pequena em dinheiro vivo. Viajou para o interior, para uma cidade onde ninguém conhecia o sobrenome Cavalcante. Arrumou trabalho numa fazenda comunitária, vivendo como qualquer trabalhador rural. Acordava cedo, dormia tarde, ganhava pouco e pela primeira vez na vida se sentiu verdadeiramente livre. Foi nessa vida simples que encontrou Valentina. E foi nessa vida simples que descobriu o que era amor de verdade. Mas o passado tem uma forma cruel de alcançar quem tenta fugir. Naquela madrugada em que o telefone tocou, era o advogado da família. Seu Bernardo tinha sofrido um problema grave de saúde. Estava em condição delicada, entre a vida e a continuidade. E antes de fechar os olhos, fez uma última exigência. Queria ver o filho. Lorenzo não queria ir. Não queria voltar para aquele mundo. Mas o advogado disse algo que mudou tudo. Seu pai sabe sobre a moça, Sr. Lorenzo. Sabe onde ela mora, onde trabalha, quem é a família dela. Ele disse que se o senhor não voltar imediatamente, vai garantir que ela nunca mais tenha paz nesta vida. O sangue de Lorenzo gelou. Ele não faria isso. O senhor conhece seu pai, sabe do que ele é capaz. Era verdade. Seu Bernardo era um homem que destruía concorrentes sem pestanejar, que arruinava vidas como quem esmaga formigas. Se ele quisesse fazer Valentina sofrer, faria. E ninguém conseguiria impedir. Lorenzo voltou para proteger a mulher que amava. Era a única forma de mantê-la segura. Quando chegou na mansão da família, encontrou o pai na cama, fraco, mas com os olhos ainda cheios daquela determinação cruel. Seu Bernardo sorriu ao ver o filho. Voltou, ele disse com voz rouca. Sabia que voltaria. O que você quer? Quero que assuma os negócios. Quero que case com Regina. Quero que seja o herdeiro que eu criei para ser. E se eu recusar? Seu Bernardo apertou um botão e uma tela se iluminou na parede. Apareceram fotos de Valentina. No restaurante, na rua, na casinha onde moravam. Fotos tiradas de longe, sem ela saber. Fotos que provavam que seu Bernardo sabia exatamente onde ela estava. Se você recusar, o pai disse devagar, essa moça vai descobrir o que significa cruzar o caminho da família Cavalcante. Lorenzo sentiu o mundo desabar. Estava encurralado. Se ficasse com Valentina, destruiria a vida dela. Se a deixasse, destruiria a própria vida. Não havia saída boa. Eu fico, ele disse com a voz morta. Mas você vai deixar ela em paz. Para sempre. Tem minha palavra. Nas semanas seguintes, seu Bernardo se recuperou o suficiente para garantir que Lorenzo cumprisse o acordo. Advogados, contratos, reuniões intermináveis. Lorenzo foi jogado de volta no mundo que tinha fugido, agora sem esperança de escape. Ele tentou encontrar Valentina. Mandou pessoas procurarem. Mas ela tinha mudado de cidade, trocado de número, desaparecido como fumaça. O pai riu quando soube. Esquece essa moça, Lorenzo. Ela já seguiu em frente. E você precisa fazer o mesmo. Mas Lorenzo nunca esqueceu. Nunca seguiu em frente. Nunca se casou com Regina, mesmo com toda a pressão. Recusou todos os arranjos, todas as propostas, todas as tentativas de forçar uma união. E quando seu Bernardo finalmente partiu, 2 anos depois, Lorenzo herdou tudo. O império, as fazendas, as mansões.
e a liberdade que tinha sido roubada dele. A primeira coisa que fez foi retomar a busca por Valentina. Contratou investigadores, ofereceu recompensas, vasculhou cada cidade do país. Mas os anos tinham criado um abismo difícil de atravessar. Até aquela noite. Até aquela festa de gala na mansão que agora pertencia a ele. Até ver a mulher que amava sendo humilhada na própria cozinha dele por Regina Vasconcelos. A mesma mulher que o pai tinha escolhido para ser sua esposa. A ironia era cruel demais para suportar. Regina, que se achava dona do mundo, tinha humilhado justamente a mulher que Lorenzo amava de verdade. A mulher que ele nunca deixou de procurar. A mulher que usava um anel de arame enquanto Regina ostentava diamantes que não valiam nada. Lorenzo respirou fundo, ajeitou o terno e tomou uma decisão. Naquela noite todos saberiam a verdade. Valentina saberia quem ele era. Regina saberia quem ela tinha humilhado. E o mundo inteiro aprenderia que amor verdadeiro não se mede pelo tamanho da conta bancária. Era hora de fazer justiça, não com vingança, com verdade. Lorenzo caminhou pelos corredores da mansão com o coração batendo forte no peito. Cada passo era uma decisão. Cada segundo era uma preparação para o que viria a seguir. Anos de busca, anos de saudade, anos de noites sem dormir pensando em Valentina. Tudo culminava naquele momento. Quando chegou na porta da cozinha, parou por um instante, respirou fundo. E entrou com uma autoridade que fez todos os funcionários paralisarem no mesmo segundo. Mônica foi a primeira a reagir. Abriu um sorriso forçado e correu na direção dele como cachorro abanando o rabo para o dono. Senhor Cavalcante, que honra ter o senhor aqui na cozinha. Posso ajudar em alguma coisa? A festa está perfeita, não está? Fiz questão de supervisionar cada detalhe pessoalmente. Lorenzo ignorou completamente. Os olhos dele estavam fixos em Valentina, que ainda estava perto da pia, com as mãos molhadas e o rosto marcado por lágrimas secas. Ela não tinha levantado os olhos. Não tinha percebido quem estava ali. Afaste-se da funcionária. Lorenzo disse com voz firme. Agora. Mônica riu nervosa sem entender. Da funcionária? Senhor, essa aí é só uma temporária da agência. Nem vale a pena o senhor se preocupar. Ela está aqui para lavar pratos e mais nada. Eu disse para se afastar. O tom não admitia discussão. Mônica deu 2 passos para trás, o sorriso morrendo nos lábios. Os outros funcionários trocaram olhares confusos. Ninguém entendia por que o dono da mansão estava tão interessado numa simples lavadora de pratos. Regina e Cláudia ainda estavam ali, encostadas no canto, esperando o champanhe que tinham pedido. Quando viram Lorenzo, Regina abriu seu melhor sorriso de predadora. Lorenzo, querido, ela disse se aproximando com aquele andar ensaiado de passarela. Finalmente apareceu. Estava te procurando a festa inteira. Precisamos conversar sobre aquela proposta que meu pai fez semana passada. Sabe como é? Negócios e prazer podem andar juntos, não é mesmo? Ela tentou tocar o braço dele, mas Lorenzo se esquivou como se o toque fosse veneno. Não me toque, Regina. O sorriso dela vacilou. Como assim? Lorenzo, o que está acontecendo com você? Ele não respondeu. Caminhou até Valentina, que finalmente tinha levantado os olhos ao ouvir o nome. Lorenzo. O nome ecoou na cabeça dela como sino de igreja. Não podia ser. Era impossível. Quando os olhares se encontraram, o mundo parou. Valentina sentiu as pernas fraquejarem. O homem na frente dela era Lorenzo. Seu Lorenzo. O mesmo rosto, os mesmos olhos, o mesmo jeito de olhar que fazia o coração dela acelerar. Mas ao mesmo tempo, era diferente. O terno caro, a postura de quem comanda, a autoridade natural de quem está acostumado a ser obedecido. Nada daquilo combinava com o homem simples que ela tinha conhecido no restaurante. Lorenzo? Ela sussurrou, a voz saindo tão fraca que quase não deu para ouvir. Ele se aproximou devagar, parou na frente dela, e pela primeira vez em anos, permitiu que as lágrimas escorressem sem vergonha. Sou eu, Valentina. Sou eu. Mas como? Você sumiu. Procurei por toda parte. Ninguém sabia de você. A fazenda disse que... Eu sei de tudo. E eu vou te explicar cada detalhe. Mas antes, preciso que você saiba de uma coisa. Ele segurou as mãos dela.
Mãos ásperas de tanto trabalho, unhas curtas, pele ressecada. Mãos que contrastavam brutalmente com as joias que brilhavam nos dedos das convidadas da festa. Mas para Lorenzo, aquelas eram as mãos mais lindas do mundo. Essa mansão é minha, Valentina. Tudo isso aqui é meu. E sempre foi. O silêncio que caiu na cozinha foi tão pesado que dava para ouvir as respirações de cada pessoa presente. Regina foi a primeira a quebrar. O quê? Lorenzo, do que você está falando? Quem é essa mulher? Lorenzo se virou para ela com um olhar que fez Regina recuar 3 passos. Essa mulher é minha esposa. A palavra explodiu como bomba no meio da cozinha. Mônica arregalou os olhos tão grande que pareciam que iam saltar do rosto. Cláudia deixou a taça de champanhe cair no chão, mas dessa vez ninguém mandou ninguém limpar. Os funcionários olhavam de Lorenzo para Valentina como se estivessem assistindo a uma cena de novela. Esposa? Regina repetiu a palavra como se fosse um palavrão. Isso é piada, não é? Lorenzo, você não pode estar falando sério. Essa criatura é sua esposa? Cuidado com as palavras, Regina. Mas olha para ela. Olha as roupas que ela está usando. Ela estava de joelhos no chão limpando os cacos que eu derrubei. Eu vi. Lorenzo disse com a voz carregada de raiva contida. Vi cada segundo. Vi você humilhando a mulher que eu amo desde antes de você saber que eu existia. Valentina estava em choque. Não conseguia processar as informações. Lorenzo era dono daquela mansão. Lorenzo era rico. Lorenzo tinha visto ela sendo humilhada. Tudo estava girando rápido demais. Lorenzo, ela disse com a voz tremendo, eu não entendo nada. Por que você nunca me contou? Por que sumiu? Por que me deixou achando que tinha sido abandonada? As perguntas doíam mais que qualquer acusação. Lorenzo fechou os olhos por um segundo, juntando forças para responder. Porque meu pai ameaçou destruir sua vida se eu não voltasse. Porque a única forma de proteger você era me afastar. Porque eu te amava demais para deixar que fizessem mal a você por minha causa. Seu pai? Meu pai queria que eu casasse com outra pessoa. Uma mulher que ele escolheu para selar um acordo de negócios. Lorenzo se virou e apontou para Regina. Ela. A mulher que acabou de te humilhar era a noiva que meu pai escolheu para mim. Se a primeira revelação tinha sido uma bomba, essa foi um terremoto. Regina perdeu toda a cor do rosto. Ficou branca como papel, os lábios tremendo, os olhos arregalados de pavor. Lorenzo, eu não sabia que ela era... Não sabia o quê? Que ela era importante? Que ela era gente? Você tratou ela como lixo, Regina. Do mesmo jeito que trata qualquer pessoa que considera abaixo de você. A diferença é que dessa vez você humilhou a mulher errada. Cláudia tentou sair discretamente pela porta dos fundos, mas a voz de Lorenzo a parou. Fica onde está. Você também participou. Cláudia congelou no lugar, tremendo como folha ao vento. Lorenzo se virou para Valentina novamente. Vem comigo. Quero te apresentar para todo mundo que está nessa festa. Apresentar? Lorenzo, olha como eu estou vestida. Olha minhas mãos. Eu não posso aparecer no meio daquela gente assim. Ele sorriu. Um sorriso cheio de amor e admiração. Você está perfeita, Valentina. Mais bonita do que qualquer mulher coberta de diamantes naquele salão. Porque você tem algo que nenhuma delas tem. O quê? Um coração de verdade. Lorenzo entrelaçou os dedos nos dela e a conduziu para fora da cozinha. Valentina foi andando como num sonho, sem conseguir acreditar que aquilo estava realmente acontecendo. Quando chegaram no salão principal, a música parou. As conversas morreram. Centenas de olhos se viraram para ver o anfitrião da festa entrando de mãos dadas com uma funcionária de uniforme. Os sussurros começaram imediatamente. Valentina sentiu vontade de fugir, de se esconder, de desaparecer. Mas Lorenzo apertou a mão dela com força, transmitindo segurança. Ele caminhou até o palco onde a banda estava tocando, pegou o microfone e olhou para a multidão de convidados elegantes que esperavam uma explicação. Boa noite a todos, ele começou com voz firme. Sei que estão curiosos sobre quem é essa mulher ao meu lado, então vou contar. O silêncio era absoluto. Essa é Valentina, minha esposa, a mulher que me amou quando eu não tinha nada, quando eu era apenas um trabalhador simples, sem mansão, sem fortuna, sem sobrenome famoso.
Ela me amou pelo que eu era, não pelo que eu tinha. Os sussurros voltaram, agora mais intensos. Valentina sentia os olhares perfurando como agulhas. Ela estava na cozinha dessa casa lavando pratos. Lorenzo continuou, porque ninguém aqui sabia quem ela era. E enquanto lavava pratos foi humilhada por pessoas que se acham melhores só porque têm dinheiro. O olhar dele encontrou Regina no fundo do salão. Ela tentava se esconder atrás de uma coluna, mas era impossível passar despercebida. Então eu pergunto para todos vocês, o que faz uma pessoa ser valiosa? O tamanho da conta bancária? A marca da roupa? Ou a forma como ela trata os outros? Ninguém respondeu. O silêncio constrangedor dizia mais que qualquer palavra. Lorenzo se virou para Valentina. Essa mulher é o amor da minha vida. E eu passei anos procurando ela. Hoje finalmente a encontrei. E não vou deixar ela ir nunca mais. O salão inteiro estava em silêncio. Centenas de pessoas paralisadas, taças suspensas no ar, respirações presas. As palavras de Lorenzo ainda ecoavam nas paredes daquela mansão como trovão depois de relâmpago. Valentina sentia os olhares perfurando cada centímetro do corpo dela. Olhares de curiosidade, de espanto, de julgamento, mas também olhares de admiração que ela ainda não conseguia perceber. Lorenzo ainda segurava a mão dela com firmeza. O microfone na outra mão, a voz carregada de uma emoção que ele tinha guardado por anos demais. Essa mulher ao meu lado passou os últimos anos trabalhando em empregos duros para sobreviver. Ele continuou. Enquanto isso, eu estava aqui, cercado de luxo, procurando por ela em cada canto desse país. O destino nos separou de forma cruel. Mas hoje, nessa mesma casa onde ela foi humilhada, o destino resolveu nos reunir. Os sussurros voltaram. Valentina sentiu as pernas bambearem. Era informação demais, emoção demais, verdade demais para processar de uma vez só. Lorenzo, ela sussurrou puxando a mão dele. Por favor, para. Ele olhou para ela confuso. Valentina? Eu preciso sair daqui. Agora. Algo nos olhos dela fez Lorenzo entender que aquele não era o momento para discursos. Era o momento para conversas. Ele devolveu o microfone para o cantor da banda e conduziu Valentina para fora do salão, atravessando um corredor que levava a um jardim de inverno nos fundos da mansão. O ar fresco da noite bateu no rosto de Valentina como alívio. Ela se soltou da mão de Lorenzo e se afastou alguns passos, as costas viradas para ele, os ombros tremendo. Valentina, me desculpa. Eu sei que foi muita coisa de uma vez. Eu devia ter conversado com você antes, em particular. Mas quando vi aquelas mulheres te humilhando, eu perdi a cabeça e... Você me deixou. A frase saiu cortante como lâmina. Lorenzo sentiu o peito apertar. Eu sei. E não existe desculpa suficiente para... Você sumiu no meio da noite. Valentina se virou. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, mas os olhos carregavam algo além de tristeza. Carregavam raiva. Raiva acumulada por anos de abandono, de perguntas sem resposta, de noites chorando sozinha. Você me deixou achando que tinha sido enganada, achando que o nosso amor tinha sido mentira, achando que eu não valia nada. Valentina, não foi assim. Não foi assim. Lorenzo, eu procurei você por meses. Fui na fazenda onde você dizia que trabalhava. E ninguém nunca tinha ouvido falar de você. Você imagina o que é descobrir que tudo o que você acreditava era inventado? Eu menti sobre o trabalho para te proteger. Se você soubesse quem eu era de verdade, meu pai teria descoberto e... Seu pai. Sempre seu pai. Valentina deu um passo na direção dele, a voz subindo. Você é um homem adulto, Lorenzo. Tinha que ter me contado a verdade. Tinha que ter confiado em mim. Lorenzo abaixou a cabeça. Não tinha defesa para aquilo. Ela estava certa. Completamente certa. Você sabe o que eu passei esses anos todos? Valentina continuou, as palavras saindo como cachoeira represada. Trabalhei em tudo que aparecia. Faxina, cozinha, serviço pesado. Acordava às 4 da manhã e dormia à meia-noite. E sabe o que me mantinha de pé? A lembrança de você. A esperança idiota de que um dia você ia aparecer na minha porta com uma explicação. Eu tentei te encontrar, Valentina. Juro que tentei. Tentou como? Mandou seus empregados procurarem? Contratou detetives caros? Enquanto eu estava limpando o chão de shopping às 2 da manhã? O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo.
Lorenzo sentia cada palavra como soco no estômago. Merecia cada uma delas. Você tem razão, ele disse finalmente, a voz quebrada. Em tudo. Eu fui covarde. Devia ter enfrentado meu pai de frente. Devia ter te contado quem eu era desde o começo. Devia ter te levado comigo quando fui embora. Não importava o risco. Valentina limpou as lágrimas com as costas da mão. Por que não levou? Porque meu pai ameaçou destruir sua vida. Ele tinha fotos suas, Valentina. Sabia onde você morava, onde trabalhava, quem era sua mãe. Disse que se eu não voltasse sozinho, ia garantir que você nunca mais tivesse paz. E você acreditou nele. Você não conheceu meu pai. Ele era capaz de qualquer coisa para conseguir o que queria. Arruinava pessoas sem pestanejar. Se eu tivesse te levado junto, ele teria vindo atrás. E eu não podia arriscar. Valentina ficou em silêncio por alguns segundos, processando, tentando colocar as peças no lugar. Aquela mulher, ela disse devagar. A Regina. Você disse que ela era a noiva que seu pai escolheu. Era. Filha do maior sócio comercial da família. O casamento selaria uma fusão de negócios. E você nunca casou com ela? Nunca. Me recusei até o último dia de vida do meu pai. Ele tentou de tudo. Ameaças, chantagens, pressão. Mas eu não conseguia. Cada vez que olhava para a Regina, pensava em você. Pensava no anel de arame. Pensava nas tardes no restaurante comendo torta. A menção do anel fez algo mudar nos olhos de Valentina. A raiva começou a dar lugar a outra coisa. Algo mais profundo. Devagar, ela levou a mão ao pescoço. Puxou o cordão que usava escondido debaixo do uniforme. E na ponta do cordão, brilhando fraco sob a luz da lua, estava o anel de arame que Lorenzo tinha feito com as próprias mãos anos atrás. Lorenzo parou de respirar. Você guardou, ele sussurrou, a voz falhando. Nunca tirei. Valentina segurava o anel como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Nos piores dias, quando eu achava que não ia aguentar mais, segurava esse anel e lembrava que alguém tinha me amado de verdade, mesmo que esse alguém tivesse ido embora. As lágrimas agora escorriam pelo rosto de Lorenzo também. Ele se aproximou devagar, com medo de que ela se afastasse. Mas Valentina ficou parada, segurando o anel, olhando para ele com uma mistura de dor e amor que cortava a alma. Posso? Ele perguntou estendendo a mão. Ela assentiu em silêncio. Lorenzo pegou o anel delicadamente. O arame estava um pouco desgastado, mas o formato de coração ainda estava perfeito. Ele se lembrou da noite em que tinha moldado cada curva, cada nó, pensando em como queria passar o resto da vida ao lado daquela mulher. Eu fiz esse anel pensando que ia te fazer feliz para sempre, ele disse com a voz embargada. E acabei te fazendo sofrer por anos. Lorenzo, me perdoa, Valentina. Não pelo que aconteceu, porque isso eu não consigo mudar, mas pelo que eu deixei de fazer. Por não ter sido mais forte, por não ter encontrado outro caminho. Valentina olhou para ele por um longo momento. Via nos olhos dele a mesma dor que ela carregava. Via arrependimento genuíno. Via o homem que ela tinha amado no restaurante, escondido debaixo do terno caro e da vida que ele nunca quis. Eu passei anos com raiva de você, ela disse baixinho. Raiva por ter me deixado. Raiva por não ter explicado. Raiva por ter me feito sentir que eu não era suficiente. Você sempre foi mais que suficiente. Você era tudo. Então por que não voltou? Porque quando finalmente fiquei livre, você tinha desaparecido. Mudou de cidade, mudou de número. Era como se tivesse evaporado. E eu te procurei, Valentina. Cada dia, cada semana, cada mês. Nunca parei. Valentina respirou fundo. A raiva ainda estava ali, mas começava a se misturar com outra coisa, com compreensão, com a percepção de que talvez a história fosse mais complicada do que ela tinha imaginado todos aqueles anos. Eu não sei se consigo perdoar assim, de uma hora para outra, ela disse honestamente. Foi tempo demais, dor demais. Eu sei, e não estou pedindo que perdoe agora. Estou pedindo uma chance de provar que mudei. Que aprendi. Que não vou mais deixar nada nem ninguém nos separar. Antes que Valentina pudesse responder, uma voz esganiçada cortou o ar do jardim. Lorenzo, isso é ridículo. Era Regina.
que tinha seguido os dois até ali. O rosto dela estava vermelho de humilhação e raiva. Cláudia vinha logo atrás, tentando segurá-la sem sucesso. Você está fazendo papel de palhaço por causa dessa... Cuidado com o que vai falar, Regina. Essa mulher é uma ninguém, uma lavadora de pratos. Você é herdeiro de um império e está se rebaixando por causa de uma... Chega. A voz de Valentina cortou o ar como chicote. Todo mundo parou. Até Regina ficou muda de surpresa. Valentina se aproximou dela com passos firmes. Não tinha mais medo. Não tinha mais vergonha. Tinha apenas a certeza de quem ela era. Você passou a noite inteira me humilhando, Valentina disse olhando direto nos olhos de Regina. Me chamou de criatura. Mandou eu limpar o chão de joelhos. Riu da minha cara como se eu fosse menos que gente. Regina engoliu seco, sem saber o que responder. Mas sabe o que eu aprendi nesses anos todos trabalhando duro? Aprendi que o valor de uma pessoa não está na roupa que veste nem no carro que dirige. Está no jeito que ela trata os outros, especialmente os que ela acha que não podem fazer nada por ela. O silêncio era absoluto. Eu podia pedir para Lorenzo te expulsar dessa festa. Podia te humilhar na frente de todo mundo, do mesmo jeito que você fez comigo. Mas não vou fazer isso. Regina arregalou os olhos, confusa. Por quê? Ela perguntou sem conseguir se conter. Valentina sorriu. Um sorriso sereno, sem maldade. Porque eu não sou você, Regina. E nunca vou ser. Virou as costas e voltou para junto de Lorenzo, deixando Regina paralisada no meio do jardim, com a boca aberta e sem nenhuma palavra para dizer. Lorenzo olhou para Valentina com uma admiração que transbordava pelos olhos. Aquela era a mulher que ele amava. Forte, digna, generosa mesmo com quem não merecia. Você é incrível, ele sussurrou. Eu sei, ela respondeu com um meio sorriso. Agora vamos sair daqui. Temos muito o que conversar. E eu preciso ligar para minha mãe. A noite ainda não tinha acabado, mas para Valentina parecia que uma vida inteira tinha passado em poucas horas. Ela estava sentada no banco de trás de um carro que custava mais do que ela jamais tinha sonhado em ter. Lorenzo ao lado, segurando a mão dela como se tivesse medo de que ela desaparecesse de novo. O motorista dirigia em silêncio pelas ruas da cidade. Valentina não tinha perguntado para onde estavam indo. Não precisava. Sabia que Lorenzo estava levando ela para o único lugar que importava naquele momento. Quando o carro parou na frente de uma casa simples num bairro humilde, Valentina sentiu o coração apertar. A pintura estava descascando em alguns pontos. O portão de ferro precisava de uma mão de tinta, mas no quintal ainda havia os mesmos vasos de flores que Dona Aparecida cultivava desde que Valentina era criança. Era a casa da mãe dela. Como você sabia o endereço? Ela perguntou olhando para Lorenzo. Eu nunca parei de procurar vocês, Valentina. Encontrei sua mãe há algumas semanas. Estava planejando um jeito de te encontrar também quando você apareceu na minha festa. Você falou com ela? Falei. Contei toda a verdade. Pedi perdão por ter sumido. E pedi a bênção dela para reconquistar você. Valentina sentiu as lágrimas voltando. E o que ela disse? Lorenzo sorriu. Disse que eu tinha sorte de ela não ter uma vassoura por perto. Apesar de tudo, Valentina riu. Era exatamente o tipo de coisa que Dona Aparecida diria. A porta da casa se abriu antes que eles chegassem na varanda. Dona Aparecida apareceu na soleira, os cabelos grisalhos, as mãos marcadas pelo tempo, mas os olhos ainda brilhando com aquela força que Valentina conhecia desde sempre. Minha filha, ela disse com a voz embargada. Valentina correu e se jogou nos braços da mãe. As duas ficaram abraçadas por um longo tempo, chorando juntas, sem precisar de palavras para explicar o que sentiam. Anos de saudade, de preocupação, de amor incondicional transbordando naquele abraço. Mãe, eu sinto muito por ter ficado tanto tempo longe. Shh, minha filha, você está aqui agora, é isso que importa. Lorenzo ficou parado alguns passos atrás, sem querer interromper o momento. Mas Dona Aparecida levantou os olhos e olhou para ele com uma expressão que misturava seriedade e algo mais suave. E você? Ela disse se soltando de Valentina. Entra aqui. Lorenzo obedeceu em silêncio. Dona Aparecida se aproximou dele, o olhar avaliando cada centímetro,
como se estivesse decidindo se ele merecia uma segunda chance ou um tapa na cara. Você fez minha filha sofrer muito, ela disse sem rodeios. Eu sei, dona Aparecida, e vou passar o resto da vida tentando compensar isso. Belas palavras. Homem que é homem prova com ações, não com discurso bonito. A senhora tem razão, e é exatamente isso que pretendo fazer. Dona Aparecida ficou em silêncio por alguns segundos que pareceram eternos. Depois, para surpresa de todos, puxou Lorenzo para um abraço apertado. Cuida dela direito dessa vez, ela sussurrou no ouvido dele. Senão eu mesma vou atrás de você com a vassoura. Lorenzo riu entre lágrimas. Pode contar com isso. Eles entraram na casa, e Dona Aparecida preparou café como fazia nos velhos tempos. A cozinha pequena cheirava a afeto, a história, a lar. Valentina olhava ao redor e via cada detalhe que tinha sentido falta durante os anos longe. Os panos de prato bordados à mão, a fruteira de cerâmica que a avó tinha deixado, o quadro de Nossa Senhora na parede. Mãe, Valentina disse segurando a xícara de café, eu tenho uma coisa para te contar. Pode falar, filha. O Lorenzo, ele é rico, muito rico. Aquela mansão onde eu estava trabalhando hoje é dele. Dona Aparecida tomou um gole de café com calma. Eu sei. Você sabe? Ele me contou quando veio me visitar. Mostrou documentos, explicou toda a história do pai, do casamento arranjado, da fuga. Confesso que no começo achei que era golpista querendo aplicar algum esquema. Mas os olhos dele não mentiam. Vi a mesma coisa que vi anos atrás quando ele apareceu no restaurante pedindo torta. O que você viu, mãe? Amor de verdade. Do tipo que não se compra com dinheiro nenhum. Valentina olhou para Lorenzo, que estava sentado na cadeira ao lado, em silêncio, deixando mãe e filha conversarem. E você, filha? Dona Aparecida perguntou. O que você sente? Era uma pergunta simples, mas que carregava o peso de anos de dor e esperança misturadas. Valentina pensou por um momento antes de responder. Eu ainda estou com raiva dele, mãe. Raiva por ter me deixado sem explicação. Raiva por todos os anos que passei sem entender o que tinha acontecido. Lorenzo baixou os olhos, aceitando cada palavra. Mas, Valentina continuou, também entendo que ele fez o que fez para me proteger. Entendo que a situação era mais complicada do que eu imaginava. E entendo que... Ela fez uma pausa, a voz falhando. Que eu nunca deixei de amar ele. Por mais que tentasse esquecer. Dona Aparecida sorriu. Aquele sorriso sábio de mãe que já viu muita coisa na vida. Então a resposta é simples, filha. Amor de verdade não é perfeito. Amor de verdade tropeça, erra, machuca. Mas amor de verdade também perdoa, recomeça e escolhe ficar. A senhora acha que eu devo perdoar ele? Eu acho que você deve seguir o seu coração. E pelo que estou vendo, seu coração já decidiu faz tempo. Valentina olhou para Lorenzo. Ele estava com os olhos marejados, esperando, sem pressionar, sem exigir nada. Apenas ali, presente, disposto a aceitar qualquer decisão que ela tomasse. Ela levou a mão ao pescoço e puxou o cordão com o anel de arame. O mesmo anel que tinha guardado durante todos aqueles anos. O mesmo anel que representava uma promessa feita numa noite de estrelas num jardim simples. Você fez esse anel com as próprias mãos, ela disse mostrando para Lorenzo. Disse que era tudo o que tinha para oferecer. Que não tinha casa grande, não tinha carro, não tinha fortuna. Só tinha você. Lembro de cada palavra. Pois é. Acontece que agora você tem tudo isso. Mansão, carros, dinheiro. Mas sabe o que eu percebi hoje? O quê? Valentina sorriu através das lágrimas. Que eu continuo querendo só você. O resto é detalhe. Lorenzo se levantou e caminhou até ela. Se ajoelhou na frente da cadeira, segurando as mãos dela como tinha feito anos atrás naquela cozinha de restaurante. Valentina, eu sei que errei, sei que fiz você sofrer. Mas se você me der uma segunda chance, prometo que dessa vez não vou embora. Dessa vez vou ficar. Para sempre. E se o destino tentar separar a gente de novo? Então eu vou lutar contra o destino. Vou lutar contra o mundo inteiro se precisar. Porque não existe vida que valha a pena sem você. Dona Aparecida assistia à cena em silêncio, as lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Tinha esperado anos para ver a filha feliz de novo. E, finalmente,
estava acontecendo. Mãe, Valentina disse sem tirar os olhos de Lorenzo. Lembra do nosso sonho? A confeitaria? Claro que lembro, filha. Nunca esqueci. E se eu dissesse que vamos realizar esse sonho? Que vamos abrir a maior e mais bonita confeitaria que essa cidade já viu? Dona Aparecida arregalou os olhos. Como assim? Lorenzo se levantou e se virou para ela. Dona Aparecida, eu gostaria de construir uma confeitaria para a senhora. Um lugar onde a senhora possa fazer seus bolos e tortas famosos. Um lugar com o nome que a senhora escolher. Mas isso deve custar uma fortuna. O dinheiro eu tenho de sobra. O que me faltava era uma família de verdade para compartilhar. Agora eu tenho. Dona Aparecida começou a chorar sem conseguir parar. Valentina se levantou e abraçou a mãe, enquanto Lorenzo envolvia as duas num abraço que selava mais que uma reconciliação. Selava um novo começo. Semanas depois, numa manhã ensolarada, uma placa dourada foi inaugurada na principal avenida da cidade. Confeitaria Aparecida. Doces feitos com amor desde sempre. Dona Aparecida estava na porta, com avental novo e sorriso de criança, recebendo os primeiros clientes. Valentina e Lorenzo assistiam de longe, de mãos dadas, vendo o sonho de uma vida inteira se tornando realidade. Obrigada, Valentina disse baixinho. Por quê? Por não ter desistido de me encontrar. Por ter voltado. Por ter transformado a dor em algo bonito. Lorenzo beijou a testa dela. Eu é que agradeço. Por ter me amado quando eu não tinha nada. Por ter guardado o nosso anel. Por ter me dado uma segunda chance que eu não merecia. Valentina tirou o anel de arame do cordão e colocou de volta no dedo. No mesmo dedo onde ele tinha colocado anos atrás. Numa noite de promessas e sonhos. Esse anel vale mais que todos os diamantes do mundo, ela disse. Por quê? Porque foi feito com amor. E amor de verdade não tem preço. Eles ficaram ali, abraçados, vendo Dona Aparecida distribuir fatias de torta para os clientes encantados. A vida tinha dado voltas cruéis, mas no final tinha juntado as peças no lugar certo. Porque é assim que o amor verdadeiro funciona. Ele tropeça, cai, se perde no caminho. Mas quando é de verdade, sempre encontra um jeito de voltar para casa.